Então a gente começa a aula de tutoria com a, com a dúvida do Joaquim, tá? Vamos lá. Então, o enunciado é o seguinte. É, Vamos aplicar novamente o princípio de superposição à força que uma distribuição de cargas exerce sobre uma carga pontual. Considere a situação da figura que duas cargas estão no eixo horizontal. Então eu vou desenhar aqui, tá? Então tem duas. Então a gente está no eixo horizontal aqui. Nós temos duas cargas que que que, né, no eixo horizontal e uma carga no ponto médio que une as duas cargas azuis. Então, eu não tenho verde, eu vou pôr vermelho, tá? Menos que, assim, né? É, colocamos também uma carga Q0 vermelha fora do eixo, formando um triângulo retângulo com as cargas Q0 e Q1, tá? É, Aí agora eu não sei. A Ela tá exatamente em cima do menos Q na em figura. cima do menos que, assim, É, aqui, tipo isso. tá? Eu estou tentando me posicionar aqui para as coisas ficarem retinhas, tá, gente? Q0. Então, esse aqui é Q0. Beleza? E ele fala que o ângulo que essas coisas formam é alfa. Não, o ângulo é É esse? não, é o outro. É esse Esse, aqui. esse aí. É esse Esse aqui. aí é o ângulo alfa. É. Esse aqui é o ângulo alfa, tá bom. Esse aqui é o ângulo alfa. Tá. Quanto vale Q em termos dos outros parâmetros do problema para que a força elétrica resultante seja nula? Tá? Ele te dá a distância entre as cargas? Não, ele Não. só pede. Ele fala que a distância entre Q0 e Q é R só. Q0, Q0 e QR. Tá. Beleza. Esse problema é bem interessante, exatamente para a gente explorar esse efeito que eu estava te falando das simetrias dos problemas. Tá? É importante que a gente se organize, que vocês comecem a tentar resolver uma parte das contas, tá? Só usando geometria. Que você vai precisar fazer menos contas, tá bom? Aqui, veja que vamos desenhar as forças que estão atuando em Q0, né? Nós temos três forças que vai atuar em três forças elétricas, uma de cada uma das cargas, tá? Então eu vou desenhar aqui. Então essa carga aqui vai fazer uma força nessa direção. Concordam? Eu vou chamar de F, tá? FQzinho, tá? Eu vou ligar essa aqui e eu vou fazer só para nos auxiliar, tá? Aqui usando aqui também é alfa. Concordam? Né? Essa carga aqui vai ter uma força nessa direção aqui. Que vocês concordam que pela simetria, né, do problema,
essas forças, essas duas forças têm o mesmo módulo? Vocês conseguem visualizar isso? Eu vou usar a enquete, tá? Vocês conseguem visualizar que essas forças têm o mesmo módulo? Beleza. A maioria das pessoas falaram que sim. Beleza. Esse ângulo aqui, ó, também é alfa. Esse ângulo aqui também é alfa, né? Porque se a gente está falando desses triângulos, essa distância aqui é igual a essa distância aqui é igual a essa distância, né? Esses triângulos são semelhantes. Então, aqui também é alfa, porque aqui também é alfa. Se a gente fizer, veja, se eles têm os mesmos modos e esses ângulos são iguais, veja que na direção, né, eu vou chamar aqui de direção x, veja que na direção x, as componentes dessa força, dessas duas forças se cancelam. Todo mundo está conseguindo visualizar esse cancelamento das forças na direção x, né? São forças de módulos iguais que estão com o mesmo ângulo, né? Então as componentes aqui, eu rebatendo para x, elas vão se cancelar, né? Uma está apontando para x positivo, né? A dessa carga aqui está apontando para x positivo, o dessa carga aqui está apontando para x negativo. Beleza. Tá? Beleza. Então, se eu pegar as forças, né, F, Q, né, aí agora eu vou chamar de Q1 e Q2, só para a gente ter, tá? Aqui vai ser Q1 e aqui vai ser Q2. A gente sabe que elas têm o mesmo modo. F de Q1 mais F de Q2 vai ser duas vezes o módulo das forças, né? Das forças que são iguais, vezes seno de alfa. Por quê? Porque eu estou olhando só na componente da direção y. Isso na direção y. Né? Todo mundo conseguiu entender esse seno de alfa porque é duas vezes? Eu vou perguntando porque eu quero que fique bem claro, tá? Essas coisas. A gente tem que... Como a gente está resolvendo exercício junto, eu quero que todos os passos fiquem claros para vocês. Tá. Tá. Teve uma pessoa que respondeu não, então eu vou desenhar novamente aqui, tá? Ó, eu estou pegando um ponto aqui, né? Que tem a carga, aí tem essa força Fq1, tem a força Fq2, aqui é alfa, tá? Eu quero pegar essa componente aqui da força. Se eu quero pegar essa componente da força, é como se eu estivesse pegando aqui, né? Aqui, ó, forma um triângulo um triângulo retângulo. Aí, então, essa componente aqui, né, é o quê? É a hipotenusa seno de alfa. Né? Definição de geometria aqui. Então, vai dar uma vez o módulo da força vezes seno de alfa. Isso na direção y. Se eu fizer a mesma coisa
para outra força, né? Veja que eu tenho, novamente, módulo de alfa, módulo de FQ, seno de alfa. Então, duas vezes. Então, uma vez por causa dessa e uma vez por causa dessa. E aqui, esse Yzinho aqui é só para falar que a direção que nós estamos olhando é na direção Y. E veja que é Y positivo. Tá? Agora ficou claro para para quem ficou em dúvida nessa parte? Beleza. Ok. Beleza. Ok. Vamos voltar. Vamos continuar então. Então nós temos essa força aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui e vou fazer a conta agora, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês visualizarem o desenho. Ops. Para vocês visualizarem o desenho, tá? Então tá aqui. Tá? Agora eu quero saber a força de Q. Né? A força de Q é direta. Né? A força de Q é o KE, Q, aí Qzinho, aí é menos Q, então é menos Qzão, né? Sobre R2. Isso na direção Y. Né? Aqui o... Diga. Professor, rapidão. R seria a distância entre Q0 e os Qs, não entre o menos Q. Entre esse aqui. Esse aqui. Isso aí. Tá. Então vamos... Então eu vou chamar esse cara aqui de Rzão. Tá? Rzão. Beleza? Então aqui é Rzão. Tá? Esse Rzão não é um parâmetro que foi dado, né? Foi dado o Rzinho. Então, o que é esse Rzão em relação ao Rzinho, né? Então, seno de alfa é igual a Rzão sobre Rzinho. Logo, R seno de alfa, né, é igual a Rzão. Beleza? É isso mesmo. É isso mesmo, porque o Rzão tem que ser menor do que o Rzinho. Nessa negócio. Então, o F de Q vai ser menos KE, Qzão, Qzinho, sobre R2 seno ao quadrado de alfa. Na direção Y. Tá? Beleza? Eu tô achando que eu tô batendo aqui, tô virando o negócio, mas tá meio torto, mas tá funcionando, né, gente? Tá dando para ver direitinho, tal, tá dando para acompanhar, não tá? As contas? Tá. F de Q. Quem que é, então, o que a gente calculou lá, o F de Q menos mais o F de Q mais, né? F de Q1 mais F de Q2. Se a gente for olhar lá, duas vezes o módulo seno de alfa. Esse módulo é o quê? Aqui é Q0, por causa da Q0 aqui. Então, mais KE Q0 sobre R2, e aí aquele duas vezes seno de alfa, na direção Y.
A força total é a força duas vezes o seno de alfa, né? Duas vezes o seno de alfa. Esse duas vezes o seno de alfa é daquela parte que eu estou pegando a componente da componente só na direção y. Então eu pego a componente dessa aqui, vai dar o módulo dela seno de alfa. Eu pego dessa componente aqui, vai dar o módulo de f seno de alfa. Logo, duas vezes o módulo dela seno de alfa. Tá bom? Que é o que está escrito aqui e o que está escrito aqui. Tá bom? Sem problemas, pessoal. O F total vai ser a soma desses dois caras, que é KE, Q0 sobre R ao quadrado menos KE, Qzão, Q0 sobre R2 seno ao quadrado de alfa. Me desculpa, eu esqueci aqui, ó, 2 seno de alfa. Eu esqueci o 2 seno de alfa aqui. Isso tudo na direção y. Tá? Eu vou abrir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar tudo que é igual, tá? Eu vou isolar tudo que é igual. Então, o F total é igual. Então, KE é igual para os dois. Pera aí, aqui não é Q, aqui é o Qzinho. Então, Q0 é igual. O R ao quadrado é igual. Aí o que sobra? Oh, meu Deus, eu esqueci. Não, tá aqui, ó. É o Q0, é o Qzinho, duas vezes seno de alfa, menos o Qzão sobre R2 seno de alfa ao quadrado. Seno de alfa ao quadrado. Professor, não tem que tirar o R ao quadrado ali? O R ao quadrado eu já tirei, me desculpa. Então, para essa força C0 ou Q0 é zero, que não faz sentido, ou R vai para infinito, que não é o caso que a gente está trabalhando. Então, essa parte aqui tem que ser zero. Então, Q duas vezes seno de alfa menos Q sobre seno de alfa ao quadrado, isso tem que ser zero. Né? Para a força total ser zero. Né? Aí aqui ele quer achar quem que é o Qzão, não é? Então, Qzão é igual. Aí eu só jogo para cá, né? Jogo eles para cá, tiro o sinal de menos. Vai ficar duas vezes seno ao cubo de alfa sobre Q. Acabou. Aí veja que nem depende do R, né? Depende só do ângulo. E do Qzinho zero. Então, a resposta é essa. Tu poderia desenvolver aí usando o alfa que ele deu? Aí é julgar os valores, né? O alfa é 30, ele dá no enunciado. Seno de 30 é o 1 sobre raiz de 2.
E o Q0 Seno de 30 é um meio, eu é, acho. é meio, né? É Eu sou meio, muito é. ruim nisso. Ah, é o cosseno, que é um sobre raiz de 2, né? Tá. Só. Tá, ele quer que eu mostre toda essa conta. Deixa eu fazer aqui, ó. O que eu fiz? Eu fiz que Q0 seno de alfa ao quadrado é igual a Q é duas vezes Q seno de alfa. Ó, eu pus errado aqui, gente. Esse Q tá aqui, ó. Ah, é isso. Aí, o que eu fiz foi isso. Eu jogo pra cá. Ah, tá. Tá. Aí aqui é a conta, eu chego nisso aqui. Tá. Essa conta anterior, isso, essa aqui, pro total, Bárbara, que você está me perguntando, como que eu cheguei nessa equação aqui? Tá, calma aí, calma aí. O que eu fiz foi, ó, eu fiz essa parte aqui de encontrar a força de Q0 e a força de F1 e a soma das forças de FQ1 e FQ2 ficou claro para vocês? Ficou claro, Bárbara? Você que está me perguntando? Só essa parte, para ver de onde que eu começo. Porque aqui, essa parte aqui foi a conta, né, que eu fiz de jogar F1 e Q2 fazendo essa ideia aqui da geometria, né? Peguei e fiz. E o F de Q0 eu encontrei a partir da lei de Coulomb direto, né? Aí então, usando. E aí o que eu fiz foi, eu somei todas as três forças, né? Aqui eu estou somando duas, aqui eu somei outra. Então, o F total vai ser a soma de todas essas duas forças. Então, esse F total aqui são essas três forças somadas. E aí eu somei e isolei tudo que é igual aqui nas equações. Então, somei os dois, né? Após somar, eu isolei tudo que é igual nas duas partes, que é a constante de proporcionalidade, o Q0 e o R ao quadrado. Então, para eu zerar a força, essa parte aqui tem que ser zero, que é o que eu fiz aqui. Eu fiz essa consideração. Após fazer essa consideração, eu isolei o Q, que aí ficou 2Q seno ao cubo de alfa. Duas vezes. Professor, Diga. é o começo do exercício, por favor. Essa parte. Você pode me falar exatamente qual ponto que você. Isso mesmo, é isso mesmo. Era só pra eu ver aqui. Tá bom, obrigada, viu? Tá. Lembrando, eu vou deixar isso. Como eu estou gravando, isso vai também ficar para vocês, né? Aí lembrem-se dessas condições. Esse problema já é um problema interessante que veja que a gente a gente usa a simetria do problema, né? Veja que a gente não chegou a calcular qual que é a força em x. A gente só por geometria nós conseguimos tirar, não precisar fazer a conta na direção x, tá? Na direção x. O que é mais importante é a força total é a soma das forças, né? Isso já de mecânica vocês já sabem. E aí a gente calcula a soma das forças aí já usando a simetria do problema, primeiro calculando
as coisas que são simétricas, né? Por exemplo, o conjunto das cargas Qs pequenos em Q0, tá? E depois a gente calcula essa soma que só está em Y com a força de menos Qzão que está na direção menos Y, né? Aqui, se a gente for pegar esse desenho, a força de Qzão está aqui. Aí ficou muito confuso. Tá bom? O que vocês acharam? Alguma dúvida sobre o problema ainda? Né? A gente pode... vocês têm algum outro exercício que vocês queiram que eu faça? Essa aula eu prefiro que vocês tragam problemas para a gente discutir. Eu preparei alguns aqui, mas eu acho mais interessante responder as suas dúvidas. Eu fico mais... Eu prefiro sanar as suas dúvidas do que mostrar um exemplo que eu fiz. Tá. Por que a força ficou negativa? Não é que toda a força ficou negativa. A força de QF, né, eu vou desenhar só a carga Q0 e a carga menos Q. Né? Aí, pelo nosso problema, isso é Rzão. As cargas não são de Q0 é positivo e menos Q é negativo. Logo, a resultante da força é para baixo. Então, essa força Q é negativa. Quando a gente faz a conta, né, aparece esse sinal de menos aqui, ó. Exatamente porque Q0 é negativo e Qzão é negativo e Q0 é positivo. Tá? Então, essa força tem sinal de menos. Ela está na direção Y, mas ela aponta para baixo em Y. Então, esse sinal de menos, né? Tá bom? Não é que toda a força ficou negativa. É que a força de que Qzão faz em Q0 é na direção negativa de Y. Tá? Alguém tem mais algum problema que gostaria de trazer? Igual eu disse, é só colar no chat para a gente ler junto. Você pode olhar lá, ô Vitória? Eu espero você pegar a solução. Só lembrando que a lista de estudos, após você terminar ela, tem um feedback. E geralmente tem alguma solução, ou pelo menos um indicativo muito bom de como resolver aquele problema, tá? Mas a gente também resolve aqui, sem problema nenhum. Tá? Aí agora, só para pensar, só para vocês também me falarem, tá tudo ok do jeito que tá aqui, a escrita, a forma que tá dando para ver direitinho, é, é, tá dando para entender. Eu sei que por causa tá dando para entender direitinho. Eu sei que por causa
distorção da câmera, às vezes as linhas retas não ficam tão retas, porque tem a posição do papel aqui e tal, mas eu espero que esteja dando para acompanhar direitinho. Tá? A questão que a Vitória trouxe para a gente foi: duas cargas iguais estão separadas por uma distância r. Então vamos posicionar. Entre as duas cargas, uma carga de prova. Em que ponto entre as duas cargas uma carga de prova sofreria uma força resultante nula? Tá? Esse é o problema que eu resolvi lá. É um problema bem semelhante que eu resolvi na aula de regência. Tá? Se você for lá em campo elétrico, vai estar lá. Então eu vou dar um indicativo para você aqui, Vitória, para você conseguir tirar a sua dúvida. Tá? Lá está como campo elétrico, mas aqui está como a pergunta está como força. Mas lembre que por a força, né, força igual que onde o campo zero, a força é zero. Então a conta que a gente faz lá é quando a força é zero, quando o campo elétrico é zero. Aqui ele está pedindo quando a força é zero, mas veja que isso é análogo, tá? Então eu vou desenhar aqui. Então nós temos as duas cargas, tá? Esse problema ele fala que as cargas são iguais. Lá o problema que foi resolvido na aula de regência, que está disponível para vocês em vídeo, as cargas são diferentes, tá? E aí ele coloca uma carga de prova Q0 aqui. E ele quer saber em qual posição, né, que eu tenho que colocar essa carga para que a força nela seja nula. Tá? Se a gente pegar um ponto qualquer aqui, tá? Eu vou falar que essa distância aqui é R e essa distância aqui que eu vou pôr a carga é D. Tá? Então, a força que essa carga causa aqui é nessa direção, porque ela é positiva, né? Todas as cargas são positivas, né? Q0 é positivo, Q é positivo. Então a força vai na direção, é uma força repulsiva, né? Que tende a afastar as duas cargas, tá? E aí essa carga aqui, que eu vou trocar a cor dela para preto, ela Q também é repulsiva e Q0 também é repulsivo. Então a força está nessa direção, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer a conta, né, para zerar essas forças. A força da carga vermelha é Q0 sobre D ao quadrado. A força da carga preta, né, aqui eu vou considerar que é na direção X, e aí isso aqui está na direção X positivo, tá? A vermelha. E o negativo, deixa eu só traçar uma para não ficar embolado, é na direção negativa, então é um menos Q0. Aí aqui, né, é essa distância aqui. Essa distância aqui é R menos D ao quadrado, na direção X também. Como é que você sabe onde anula? Você soma as duas forças, né? O F total é igual ao F preto mais o F vermelho. Tá bom? Aí é você encontrar qual que é o valor de D. Tá? Aí eu não vou terminar não, vou deixar indicado assim para você, tá, Vitória? Já está feito lá,
e já está tá feito lá na aula de regência. E eu acredito que agora, com esse pulo aqui, né, esse começo aqui, você consegue finalizar o problema. Ótimo, ótimo, Vitória, que deu para entender. O André falou que tem uma dúvida, ele vai colocar aqui pra gente resolver também, juntos. E as folhas estão acabando. Deixa eu pegar mais folha aqui. Rapidinho. Tá. Então, vamos lá. O André, a pergunta, o exercício que ele pediu para a gente resolver aqui é: considere agora duas cargas positivas, ambas com valor B, separadas por uma distância 2A, como a figura. Aí ele postou aqui, deixa eu ver a figura. Tá, beleza. Então eu vou desenhar aqui, tá? Então, vou desenhar mais ou menos igual tá o problema. Tá? Aí tem um ponto P aqui. Aqui é Y. E aí tem as duas cargas aqui. Tá? Eu vou pôr elas de cores diferentes para a gente fazer aquela continha usando as cores. Aqui ficou preto, então vai ser preto mesmo. Q. Essa aqui é A. Essa distância é A, dando 2A. O conjunto inteiro, tá? Aí ele fala: qual é o módulo do campo elétrico total no ponto P para Y muito maior do que A? Tá? Você não entendeu o conceito de Y muito maior do que A. Você chegou a fazer essa conta? Sem considerar que Y é muito maior do que A? André? Você conseguiu fazer? Você consegue colocar a resposta para a gente aqui? Esse exercício, se eu me lembro bem, ele está resolvido no livro do Sears, que é o livro nosso de livro-texto. Lembrando que vocês têm acesso ao livro, tá? Eu não cheguei a perguntar, mas todos conseguiram ter acesso ao livro online. É uma parceria da universidade com a editora que a gente consegue ter acesso, tá? Sem precisar piratear o livro, tá? Lá na bibliografia está explicado como é que a gente consegue ter acesso, tá? Só para a gente... esse problema também tem uma simetria, tá? Eu acho que eu escrevi muito em cima aqui. Então, o que? A força desse cara aqui é nessa direção. A dessa é nessa direção, tá? No ponto P, o campo elétrico. As duas cargas são duas cargas positivas, né? Veja que aqui, essa distância aqui, ó, R é a mesma. Então, novamente, a força em vermelho com a força em preto, elas têm o mesmo módulo, tá? E aí, o que isso nos dá? Que se a gente está aqui na direção X, quer dizer, é aquele mesmo problema que a gente já resolveu, né? A gente até fez a conta nele. Deixa eu pegar aqui novamente para a gente ver. Aqui, ó. Né? Veja que é o mesmo problema. Né? A gente está olhando, ao invés de ser a força é um campo elétrico, e aí a gente vai ver as forças aqui, né, nessa direção. Então a gente pode usar a mesma coisa aqui, tá?
Então, a carga, então o campo elétrico da carga preta, né, que eu vou chamar de E2 e aqui E1, então a de E2 mais E1, né, ela vai dar algo que é igual a duas vezes, aí eu vou colocar para a gente usar o alfa aqui, duas vezes o módulo do campo seno de alfa. Agora a gente não tem o alfa, a gente tem outras coisas, né? Outros parâmetros. Então, o módulo de E é igual, né? Eu estou olhando só o módulo, que é o KE sobre R2. Esse R2, né? Usando a semelhança de triângulos aqui é Y, então não, triângulo retângulo, né? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? E então, substituindo aqui a soma dos dois do campo total, nós temos que isso é duas vezes KEQ. Ó, vocês não estão vendo, desculpa. KEQ sobre a ao quadrado mais y ao quadrado seno de alfa. Tá? Vou deixar aqui só para a gente calcular. Quem que é o seno de alfa pelos parâmetros que nós temos do problema? Que é o A e o Y. Tá? Seno de alfa é igual a y, peraí, seno de alfa é o y, não, do jeito que está aqui, me desculpa, é o seno ou é o cosseno? Ô, gente, é o cosseno, do jeito que está aqui, é o cosseno? Não, o seno está sumindo, é o seno mesmo, então, é o seno mesmo, desculpa, gente, é o seno mesmo, seno de alfa, igual a gente calculou, é y sobre R. E aí a gente sabe quanto que é o R, né? Então vou colocar assim. Então, esse R aqui é raiz quadrada de A ao quadrado mais Y ao quadrado. Então, pegando a solução aqui, eu vou substituir nessa equação aqui, o seno. Tá? Então, o que a gente vai obter? Que o campo elétrico é KE duas vezes Q Y, né? Que aí eu estou substituindo o seno. Y sobre x ao quadrado, y ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Isso na direção y. Agora vem a dúvida do André. Tá? Isso aqui é o caso geral. Fizemos a conta geral. Todo mundo conseguiu entender como que eu cheguei nisso aqui? Ficou alguma dúvida para trás? Ficou claro para vocês? Ficou claro para vocês? Quem respondeu não, por favor, pode comentar qual parte que não ficou clara?
Ah, tá, beleza. Ah, não, tá tranquilo, tranquilo. Tá. Então todo mundo entendeu como que eu cheguei nisso. Aí agora, tá, vem a aproximação que ele pede. Ele fala que y é muito maior do que a, tá? Então eu vou deixar o desenho aqui. O que ele está falando? Y é muito maior do que a. Ele está falando que esse resultado, esse y aqui, é muito grande se comparado a, a esse a. Então o valor de y é muito maior do que esse valor de a. Então a gente pode fazer considerações na nossa equação, tá? Aí agora eu vou tampar o desenho para a gente só brincar com as equações, com a equação. Se y é muito maior do que a, o que eu posso fazer? Eu posso... Então, se y é muito maior do que a, y ao quadrado também é muito maior do que a ao quadrado, tá? Então, se isso é verdade, tá? Y ao quadrado mais a ao quadrado, eu posso aproximar isso de y ao quadrado. Tá? Vocês entendem o que eu estou fazendo nessa aproximação aqui? Vocês entenderam isso? Que se y é muito maior do que a, eu posso desconsiderar a ao quadrado em relação a y ao quadrado. Esse a ao quadrado vai ser muito menorzinho. Vai ser pequenininho a ponto de eu ignorá-lo. Ignorei. Não quis. Não quis fazer nada. Tá lá. Não vale para nada. Tá nas minhas casas decimais que não contam para o erro da medida. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui. Então, e ao quadrado, KE, 2Q. Aí eu vou fazer assim, ó, y sobre... Aí eu vou substituir agora y ao quadrado mais a ao quadrado só por y ao quadrado. Como fica y ao quadrado elevado a 3 meios, isso aqui fica igual o ao quadrado desse aqui corta com meio. E esse 3, né, vira 2, porque corta com esse y. Então o que eu tenho ao final é que isso é KE 2Q sobre y ao quadrado aqui na direção y. Eu esqueci, na direção y. Tá? Veja que esse resultado é muito interessante. O que esse resultado está me dizendo? Ele está me dizendo que se essas distâncias, deixa eu pôr tudo, se essas minhas cargas, as distâncias são muito grandes, eu posso... É como se essa distância não existisse. É como se as cargas estivessem no mesmo ponto. Então aqui aparece 2Q, tá vendo? Que é como se as duas cargas, né, no nosso desenho... Onde é que está o nosso desenho? Aqui, ó. Como se nosso desenho, a gente trouxesse as duas cargas para a origem, né? E aí fica 2Q. 2Q. Tá? Então é como se eu estivesse trazendo para a origem isso, por y ser muito maior do que a. Então é uma ótima aproximação, se y é muito maior do que a, eu trazer essas duas cargas, é análogo, né? Aí eu ter as duas cargas na origem. E é isso aqui, exatamente, que está falando, né? 2Q sobre y. Então é do campo elétrico. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Essa aproximação? Bem legal, né? Eu gosto muito dessas aproximações que a gente vê a física voltando, né, para algo conhecido.
Tipo, a gente está calculando coisas de diferentes cargas. Não sei o que, que é isso. Mas aí quando eu faço alguma consideração, eu volto para algo conhecido. Aqui no caso é o y muito maior do que a, que é esse carinha aqui. Tá bom? Pessoal, tem tempo para mais uma dúvida. A gente começou um pouco mais tarde. Eu posso responder uma dúvida ou eu posso mostrar algum exercício aqui, caso não tenha dúvida. Aí fica a critérios seus. Bate aqui no meu. O Joaquim tem uma dúvida sobre o exercício de revisão. Você pode me falar a dúvida? Ah, tá. É, é, até agora, nós resolvemos, só para a gente ficar aqui, nós resolvemos coisas com cargas discretas, né? Joaquim, se sua dúvida for com distribuição de cargas contínuas, eu acho que vale a pena a gente resolver aqui. Se não, eu prefiro resolver o problema para a gente ter uma variedade de problemas dessa aula, tá? Carga com os condutores. Não, me fala aí, me fala o problema. Você pode postar aqui para mim? Igual a gente fez igual a gente vem fazendo? Enunciado. Duas cargas esféricas condutores idênticas são colocadas com seus centros separados por uma distância de 0,44. A uma delas, uma carga tal, e a outra uma carga tal. Em seguida, elas são conectadas. Esse é um problema diferente. Esse é um problema de equilíbrio eletrostático. Então é interessante que a gente resolva aqui. É diferente de tudo que a gente fez. Tá? Então o que a gente está falando? Tá? A gente tem duas esferas. Tá? Essa distância aí entre elas não faz tanta diferença. Não faz, não. A gente vai resolver. E aí nós temos uma foi carregada com Q1. Eu vou pôr mais Q1, tá? Aqui. E a outra foi carregada com menos Q2. Tá? Beleza. Vamos só para a gente rever essa parte de condutores, né? Usando esse exemplo, essas cargas vão estar distribuídas como nos condutores, tá? Como que elas vão estar distribuídas? Na superfície, né? Lembre-se que como o condutor permite a movimentação das cargas, as cargas vão se distribuir de tal forma que elas... A gente não viu isso ainda, mas é a ideia de minimização de energia. Elas vão se distribuir de tal forma que a energia dentro seja nula. Então elas distribuem se afastando o máximo possível. Como que elas se afastam o máximo possível? Elas vão para a superfície, tá bom? O que a gente faz, então? Nós conectamos essas duas cargas condutoras. E aí a gente quer saber o que acontece. Alguém sabe me responder isso? O que vai acontecer? No equilíbrio? Alguém sabe me informar o que acontece?
elas se comportam como se fosse uma só. O André falou, ó, elas se comportam como se fosse uma só. Certíssimo. Elas se comportam como se fosse uma esfera só, como se fosse um condutor só. Então o que vai acontecer? As cargas vão se redistribuir de tal maneira que elas vão se afastar o máximo possível. Então o que acontece? Elas vão se distribuir na superfície. Quando elas vão se distribuir em toda a superfície, isso vai montar um equilíbrio, né? E aí as cargas que vão estar distribuídas aqui são idênticas, tá? Então a gente vai ter que as cargas que vão estar aqui vai ser Q1 menos Q2 sobre 2 e aqui também Q1 menos Q2 sobre 2, tá? Isso só vale se elas são idênticas, tá, gente? Elas vão ter a mesma carga. Se elas forem diferentes, depende da geometria, tá? Depende da geometria. Como elas são idênticas, é a mesma carga. Então, elas vão se redistribuir dessa maneira, tá bom? Consegui responder sua pergunta, Joaquim? Ótimo. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de condutor? Que a gente pode resolver aqui? A gente pode tirar a dúvida? A simetria, o Joaquim está perguntando, a parte da simetria diz respeito à diferença entre as cargas, diferença além do sinal no caso. Não, a simetria, aqui a gente está falando que essas esferas, elas têm o mesmo raio, tá? Então, a distribuição... Ah, cortou, tá. Vamos ver se voltou. Vamos ver se voltou. Tá tudo ok. Minha voz voltou ao normal. Ótimo, ótimo, ótimo. Então vou repetir novamente. O Joaquim perguntou sobre a simetria, né, a respeito da diferença entre as cargas. Não é entre a diferença entre as cargas. E sim, a simetria aqui tá no caso de elas serem idênticas. Elas serem esferas condutoras com o mesmo raio. Então, elas vão se distribuir, né, de maneira análoga. Então, a quantidade de carga que nós temos aqui para manter as duas, né, aqui vai ser a mesma. Quando a gente for ver diferença de potencial, essas coisas vai ficar ainda mais claro, né, as energias. A ideia é que a distribuição de cargas aqui tem a mesma energia da distribuição de cargas aqui, né? A energia potencial elétrica armazenada aqui, tá? Aí já estou começando a dar spoiler das próximas aulas. Mas a ideia é essa. Se os raios fossem diferentes, elas não dividiriam igualmente. Elas teriam a maior carga, a maior esfera teria um pouco mais de cargas do que a menor, tá? E essa continha dá para fazer usando potencial, tá bom? Tá. Mais alguma coisa? A gente tem mais tempo para uma perguntinha rápida. Eu não gostaria de que a gente passasse muito de 1 hora do que a gente está da aula, e a gente começou por volta de 11h15. Lembrando que a gente
se ainda ficou dúvidas, a gente tem os fóruns de discussão que a gente está tentando responder vocês em menos de 24 horas, inclusive no final de semana, tá? Então, até agora a gente está conseguindo manter isso, a gente respondeu tudo para vocês, tudo que foi perguntado lá. Vocês podem ir lá para ver que dúvidas que os outros estudantes tiveram, porque talvez sejam dúvidas que vocês tiveram e a gente explicou de outra maneira. Então tá lá. E também a gente disponibilizou os monitores, né? Eu mandei uma mensagem para vocês essa madrugada, falando dos monitores, que os monitores montaram uma agenda que assim tem horário demais. As monitorias acontecerão de segunda a quinta, tá? E aí tem vários horários. Acontecerá pelo Facebook, tá? Igual eu comentei lá. É um usuário, aí vocês façam amizades lá, né, com o usuário, e aí eles vão disponibilizar e vocês mandam mensagem para o usuário, e aí os monitores vão responder. Caso vocês não tenham Facebook ou não queiram usar essa plataforma, tem ainda o chat dentro do Moodle, que nós estamos respondendo, os monitores, os professores e também outros estudantes, outros alunos estão respondendo também. Lá tem algumas respostas que foram respondidas até por outros alunos, tá? Então, assim, canal para vocês tirarem dúvidas tem vários, tá? Lembrando só que a monitoria vai começar na semana que vem, a partir da segunda da semana que vem, tá bom? Então eu paro por hoje, pessoal. É isso aí. Espero que tenha sido satisfatório o que a gente fez aqui e que vocês tenham gostado desse formato da tutoria, porque a princípio é o que eu vou usar. Como eu não tenho, como não tem como montar o slide, né? Porque eu não sei as dúvidas que vocês vão trazer, então eu vou usar esse formato de aula, tá bom? A aula de regência ainda vai continuar no formato dos slides, mas a partir dessa quinta o formato da tutoria vai ser desse jeito. Beleza? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Espero que estejam gostando do formato, né, da disciplina aí de maneira remota. Até a próxima, pessoal. Aí lembrando que eu vou disponibilizar a aula, às vezes eu demoro um dia para fazer isso, porque eu edito, eu corto algumas coisinhas do vídeo. Aí. Bom dia, pessoal. Tá? Mantenham contato, mesmo que seja por mensagem, se vocês não tiverem conseguido participar das aulas presenciais, tá bom? Abração.